Pense nisto por um segundo. E se as forças mais poderosas que moldam o nosso mundo não fossem os exércitos, nem as economias, mas histórias? Histórias invisíveis que vivemos todos os dias e que, no fundo, funcionam como o sistema operativo da nossa realidade. Vamos lá tentar descodificar esse sistema. Para começar, vamos ter de olhar bem para uma palavra que toda a gente acha que conhece. Quando se ouve a palavra mito, o que é que vem à cabeça? Pois é, a maior parte de nós pensa logo em mentiras ou em contos da Grécia Antiga, certo? Mas e se o mito não for uma mentira? E se for, na verdade, o código fundamental que dá significado a tudo? Uma espécie de linguagem partilhada que, sem darmos por isso, organiza o nosso mundo. Ok, vamos começar pelo sítio mais pessoal de todos, o lugar onde os mitos operam primeiro, a mente humana. E o nosso guia por aqui vai ser o psicólogo Carl Jung, que foi um dos primeiros a mapear este território interior. O que o Jung nos mostrou foi que a nossa mente consciente, bem, é só a pontinha do iceberg. Por baixo de tudo, existe um oceano vasto e misterioso, o inconsciente. E ele não fala com palavras, não. Ele comunica numa linguagem muito mais antiga, a linguagem dos símbolos. E o Jung dá-nos aqui uma pista de ouro. Os sonhos são a principal forma que o inconsciente tem de falar connosco. Funcionam quase como uma janela direta para a nossa mitologia pessoal, onde a nossa própria psique nos está a contar histórias sobre quem realmente somos. E essas histórias são povoadas por personagens universais a que Jung chamou de arquétipos. A sombra, que é o nosso lado oculto, a ânima e o ânimos, as energias masculinas e femininas que todos temos, o herói, que é aquela busca por superação. Olhem que isto não são só personagens de contos de fadas, são padrões míticos que vivem dentro de cada um de nós e que moldam os nossos medos e as nossas aspirações. Muito bem, agora que já espreitámos o que se passa dentro da nossa cabeça, vamos fazer zoom out e olhar para a cultura que nos rodeia. E para isto, vamos usar as lentes de um semiologista, Roland Barthes, para aprender a descodificar os mitos modernos que estão escondidos à vista de todos. O Barthes usa um exemplo que é, olhem, genial. A luta livre profissional. Ele diz que aquilo não é um desporto, é um teatro mitológico. É uma performance completamente exagerada do bem contra o mal, onde cada gesto, cada expressão é um símbolo carregado de significado. Vejam só como isto funciona. O golpe ilegal do vilão e a cara de sofrimento do herói são aquilo que nós vemos, os significantes. Mas eles apontam para uma ideia muito mais profunda, o significado, a luta eterna entre o bem e o mal. E quando juntamos os dois, criamos um mito, a história superpoderosa de que a justiça triunfa sempre, de uma forma espetacular. É uma mensagem que a nossa cultura simplesmente adora. E é aqui que está o grande truque, a função central dos mitos modernos. Eles pegam numa ideia cultural, por exemplo, uma certa visão da justiça, e fazem-na parecer natural, inevitável, como se fosse a ordem natural das coisas. Transformam uma convenção social num facto do universo. Ok, agarrando nesta ideia, vamos levá-la ainda mais longe. Vamos ver como é que os mitos, ou ficções partilhadas, como lhe chama o historiador Yuval Noah Harari, são na verdade a base de toda a cooperação humana em grande escala. É que a biologia impõe-nos um limite, sabem? A maioria dos seres humanos só consegue manter relações pessoais e estáveis com cerca de 150 pessoas. É o famoso número de Dunbar. Então, como é que os nossos antepassados conseguiram construir cidades, nações e impérios? A resposta, ao que parece, está na chamada revolução cognitiva. Há cerca de 70 mil anos, os humanos desenvolveram um superpoder, a capacidade de criar e acreditar em histórias sobre coisas que não existem no mundo físico. E esta capacidade mudou absolutamente tudo. Pensem, por exemplo, numa empresa. Ela não é um edifício, nem sequer são os seus funcionários. Uma empresa é uma ficção legal, uma história em que todos nós concordamos em acreditar e que lhe permite ter propriedades ou assinar contratos como se fosse uma pessoa real. É um mito. E o dinheiro? O que é o dinheiro, afinal? Aquele pedaço de papel ou aquele número num ecrã não tem qualquer valor objetivo. Só funciona porque milhares de milhões de estranhos partilham a mesma ficção de que aquilo tem valor. É provavelmente o mito mais bem-sucedido de toda a história humana. E agora atenção, isto pode soar um bocado controverso, mas até os direitos humanos
são uma ficção partilhada. Não são um facto biológico, não estão escritos no nosso ADN, são uma ordem imaginada, uma história incrivelmente poderosa que nós construímos em conjunto e na qual decidimos acreditar para criar uma sociedade mais justa. Pronto, agora vamos juntar todas as peças do puzzle. As ideias de Jung, de Barthes e de Harari, todas juntas, oferecem-nos uma nova maneira de olhar para o mundo, uma forma de finalmente descodificarmos a nossa própria realidade. Então, como vimos, o mito está a operar em todas as escalas, a toda hora. Começa bem lá no fundo, dentro de nós, na nossa psique, depois envolve-nos na cultura do dia-a-dia e, por fim, constrói a própria estrutura das nossas civilizações. Está literalmente em todo lado. E depois há um psicólogo, James Hillman, que pega nisto tudo e leva a ideia a um sítio ainda mais fascinante. Ele diz que, se o nosso mundo é construído com base em histórias, então tudo no mundo, um prédio, um carro, uma lei, tem uma espécie de alma, uma vida interior, tem uma história para contar. E é esta, no fundo, a grande conclusão. Compreender o mito é como aprender uma língua nova. Dá-nos a capacidade de ler o código da nossa realidade, de ver para além da superfície das coisas e encontrar o significado profundo que as anima. O que nos deixa com uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se as histórias que contamos são o que constrói o nosso mundo, então o ato mais poderoso que existe é conscientemente contar novas histórias. Sendo assim, que histórias vamos nós começar a contar? A partir de hoje.